Olá, seja bem-vindo ao canal Julius Mack Oficial. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental e sensível: a reciprocidade nos relacionamentos. Como podemos nos sentir verdadeiramente vistos, valorizados e amados? Como lidar com as expectativas, inseguranças e padrões que surgem quando damos e esperamos afeto? Para navegar por essas questões profundas, você vai ouvir uma sequência de perguntas poderosas do método Access Consciousness, uma técnica reconhecida mundialmente por ajudar na expansão da consciência, liberação emocional e transformação pessoal. Essas perguntas não oferecem respostas prontas. Elas são um convite para que você se conecte com suas emoções mais profundas, novos olhares e possibilidade de cura. Basta escutar, respirar fundo e deixar cada pergunta agir em você. Não precisa responder de imediato, apenas abre espaço para sentir e refletir. Vamos começar? O que significa para você viver um relacionamento de verdade? Quais são as pequenas maneiras, os pequenos gestos de afeto que mais tocam seu coração? O que faz um vínculo afetivo ser profundo e seguro para você? Quando você sente reciprocidade de verdade em sua relação? Quando sente que está sendo visto e valorizado pelo outro? Qual o sentimento que ocupa seu peito quando percebe carinho vindo de alguém especial? Como seria a sua vida afetiva se não existisse o medo de não ser correspondido? Que energia, espaço e consciência você pode acessar para receber amor do jeito que funciona melhor para você? O que você já aprendeu sobre dar e receber afeto e o que ainda gostaria de aprender? De que forma gostaria que suas relações te nutrissem daqui em diante? Quantas horas por dia você passa pensando ou sentindo sobre o outro em vez de si mesmo? O que acontece dentro de você quando sente que não recebe resposta do outro? Quando percebe o silêncio ou a demora do outro, o que mais aparece em sua mente além do sentimento de espera? Se todos os dias começassem pelo alto amor, como seria o seu primeiro pensamento pela manhã? O que você acredita que merece viver em um relacionamento daqui para frente? Qual parte da sua história ensinou o que era amor? E o que você gostaria de reescrever hoje? Que energia, espaço e consciência podem abrir espaço para a sua verdade nos relacionamentos a partir de agora? Qual medo antigo costuma aparecer
quando você se sente vulnerável diante de quem ama? O que mudaria em sua vida se você não precisasse mais ter certeza do sentimento do outro? O que torna uma relação realmente valiosa no seu olhar de hoje? Quantas horas por dia você passa verificando se recebeu resposta? Se essa hora que você gasta checando fosse usada em algum ou algo que nutrisse você, qual seria o impacto em seu bem-estar? Qual seria a consequência se você só checasse mensagens em 2 momentos específicos do dia? Qual é a sensação no corpo quando está em modo de vigilância? Ele é leve ou pesado? Se você tivesse que dar um nome a essa sensação, qual seria? Medo, abandono, rejeição? Qual responsabilidade está sendo evitada ao colocar toda a intenção no comportamento do outro? O que exatamente significa quando se diz que não se recebe atenção? Defina com precisão. É ausência de mensagens, de emojis, de visualizações, de stories? Nos últimos 7 dias, quantas horas houve contato real e presente versus esperando por notificações? Quando se observa que a outra pessoa viu a postagem de outras primeiro, como você sabe disso? E como se sabe o horário exato? Acredita-se que quem nos ama deve provar isso constantemente através de reações digitais? Se essa crença fosse verdadeira, seria possível alguém amar profundamente sem ter redes sociais, sem internet, sem poder reagir? Se a ausência de curtida significa desinteresse, o que significa quando não se curte o post de alguém de quem se gosta? Como conseguiria estar sempre curtindo, reagindo e respondendo a toda pessoa que se considera importante? É fisicamente possível? Se essa exigência é impossível para você, por que esperar que a outra pessoa consiga sem esforço? Se tivesse vendo essa mesma situação acontecendo com um melhor amigo, o que você diria para ele? Se tivesse que apresentar essa situação como um argumento jurídico de prova de amor, quais seriam as evidências? Se um psicólogo estivesse observando os hábitos de checagem de celular, qual o diagnóstico seria? Se a filha ou filho fizesse o que está sendo feito, como se sentiria? Quais conselhos se teria? Do ponto de vista de outra pessoa, como pareceria estar sendo monitorado em sua atividade online? Se ela soubesse a quantidade de tempo que se passa monitorando sua atividade, como isso a faria se sentir? Foi criada uma teoria. Se alguém nos ama,
Então responde rapidamente. Qual é a evidência dessa teoria? Há exceções? Se essa teoria fosse testada cientificamente, resistiria? Que contratempos já foram vividos que a contradizem? De onde veio essa teoria? Ela vem de experiências pessoais ou de algo absorvido da cultura? Se essa teoria não existisse na mente, como seriam interpretadas as mesmas ações? Qual é um exemplo de alguém que se sabe, que ama e não responde rapidamente, digitalmente, às redes sociais? Qual é um exemplo de você não responder rápido a alguém que você ama profundamente? Qual benefício psicológico está sendo obtido ao manter-se em estado de insegurança? Se parasse de olhar para as ações da outra pessoa, o que teria que enfrentar em si mesmo? Quantas vezes se escolheu permanecer no estado de dúvida porque certeza significaria responsabilidade por estar bem ou mal? Qual medo está por trás da necessidade de controlar a outra pessoa através da vigilância do seu comportamento online? Se não houvesse mais insegurança, quem teria que se tornar? Qual é a vantagem de acreditar que a outra pessoa está perdendo o interesse? Quantas dimensões temporais diferentes estão sendo vividas agora? O passado que foi temido, o presente que está sendo checado, o futuro que ainda está sendo controlado. Esse padrão de vigilância é realmente pessoal ou foi transmitido? De qual geração deverá ser devolvido esse medo de abandono? Se pudesse reconhecer esse padrão sem precisar sofrer por ele, como seria? Quantos acordos silenciosos sobre o que o amor significa foram herdados e que deixam eternamente insatisfeito? Que energia, espaço e consciência fazem monitorar constantemente o que a outra pessoa está fazendo online? Qual é a sensação no corpo quando está em modo de vigilância? Que energia, espaço e consciência tornaram viciado em ter provas de que é amado? Se essa necessidade de prova fosse um ser vivo que habita o corpo, qual seria a sua mensagem? Que energia, espaço e consciência estão sendo usados para interpretar a falta de emoji como um abandono pessoal? Quantos acordos silenciosos foram feitos sobre o que o amor significa e que deixam eternamente insatisfeito? Quantas invenções estão sendo criadas sobre o que a outra pessoa está fazendo, pensando e sentindo? Se o silêncio não significasse rejeição, mas deliberação profunda, o que isso diria sobre a outra pessoa que seria positivo? Se a ausência de curtida significasse que a outra pessoa quer estar presente na vida real e não apenas na virtual, como isso mudaria tudo?
Se cada momento em que não se está respondendo fosse um momento em que a outra pessoa está estruturando seus sentimentos para ser genuína, qual seria o valor disso? E se o padrão de responder fosse apenas uma forma de ser autêntico sem drama? Se a demora em responder significasse que a outra pessoa está pensando bem no que quer dizer, como isso ressignificaria tudo? Se a aparente indiferença fosse, na verdade, proteção de um coração que já foi quebrado, como se veria a outra pessoa diferente? Se tivesse que dar uma nota de 1 a 10 para o quanto se sente amado pelas pessoas que a criaram, qual seria? E agora, se desse essa nota a si mesmo, como sua própria mãe e seu pai, qual seria? Qual seria a primeira coisa nova que seria experimentada se esse medo não existisse mais amanhã? Se pudesse ensinar ao corpo uma reação completamente diferente à ausência de resposta, qual seria? Quantas vezes teria que não checar o celular para criar uma nova via neural de segurança? Se cada dia escolhesse uma coisa diferente para se ocupar em vez de checagem, como seria depois de uma semana? Se a outra pessoa respondesse a cada mensagem com emojis de amor em segundos, isso provaria que você é merecedor de ser amado? Se recebesse 1000 mensagens por dia, em qual momento finalmente acreditaria que é importante? Se a outra pessoa desaparecesse completamente, deixaria de ser quem é? Se a ausência de interação digital fosse, na verdade, um sinal de que a pessoa está processando seus sentimentos profundamente, ao invés de reagindo superficialmente, como isso mudaria o julgamento? Qual seria a consequência se acreditasse que a qualidade importa mais que a quantidade de validação digital? Quantas vezes interrompeu um momento de presença real porque o celular vibrou? Quando está vendo a outra pessoa pessoalmente, consegue estar totalmente ali sem pensar em como vai aparecer nas redes sociais? Se na próxima vez que estiver perto da outra pessoa, pusesse o celular completamente longe, o que descobriria? Como seria tocá-la, olhar nos olhos, ter conversas profundas sem a mediação das telas? Se fosse completamente responsável por criar sua própria sensação de segurança, de que forma iniciaria hoje? Qual é a primeira coisa que pode fazer agora para nutrir a si mesmo emocionalmente? Se não pudesse mais ocupar a outra pessoa pela insegurança, como se posicionaria? Que escolha poderia ser feita hoje que criasse um novo padrão amanhã? Se tivesse que escolher entre ter certeza de que é amado ou ter liberdade de amar, qual escolheria? Como seria amar a outra pessoa exatamente como é, sem exigir que mude
para se sentir seguro. Se finalmente acreditasse que é digno de amor incondicionalmente, não baseado em respostas, curtidas, emojis ou prova alguma, qual seria a primeira coisa que mudaria em seu comportamento hoje? Como pode melhorar tudo isso? O que mais é possível que ainda não foi percebido? O que está certo nisso que ainda não está sendo visto?